Para a gente chegar em um estado que hoje é referência nacional e apontado internacionalmente também como um dos locais interessantes e proeminentes para o desenvolvimento dessas tecnologias e inovações, é porque tem um trabalho, certamente não só de 20 anos, né, mas que se iniciou há muito tempo. Olá, estamos começando mais um programa Mapa Econômico do Rio Grande do Sul. Eu sou Guilherme Collin, editor-chefe do Jornal do Comércio, e vou fazer com vocês esse passeio pelas diferentes regiões do Rio Grande do Sul, ouvindo personalidades que conhecem a nossa economia. Este programa tem o apoio de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Grupo Avel, Eleve Code e CREA RS. O Mapa Econômico do Rio Grande do Sul é um projeto do Jornal do Comércio que faz um mapeamento das cadeias produtivas nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Nós dividimos o estado em 5 macro-regiões e agora estamos no capítulo da região metropolitana. A nossa convidada de hoje é de Porto Alegre e está à frente de um dos centros de inovação mais importantes do país. Estamos falando aqui da PUC mesmo, do Tecnopuc, o Parque Tecnológico da PUC. A nossa convidada é a diretora do Tecnopuc, Flávia Fiorin. Olá, Flávia, muito obrigado pela presença. Um prazer, Collin. Um agradecimento enorme de poder dividir esse espaço contigo e ampliar um pouco o debate que a gente já vem conversando há dias, né? Exatamente, né? A Flávia, para quem não sabe, foi uma das painelistas do nosso evento em Porto Alegre. Aliás, um painel muito elogiado aí com debate sobre o desenvolvimento econômico da região metropolitana, ali com representantes da indústria, da saúde e do ecossistema de inovação. Mas, Flávia, começa falando um pouquinho para o nosso público da tua trajetória no ecossistema de inovação até chegar a este importante cargo de diretora do Tecnopuc. Vamos lá, aí vão quase 2 décadas de ecossistema de inovação, né? E olhando um pouquinho da minha trajetória, eu espelho muito a evolução do ecossistema de inovação do próprio Rio Grande do Sul. Porque esses 20 últimos anos aqui foram realmente marcados por um amadurecimento do ecossistema bastante consistente. Eu costumo relembrar, né, com muito orgulho, inclusive, de combinar minha trajetória profissional nessa crescente evolução, especialmente olhando que, se hoje a gente fala do ecossistema do Rio Grande do Sul, de ter um estado que se projeta internacionalmente como um dos polos de atração de empresas de tecnologia que buscam o nosso estado para empreender, certamente não é algo que começou hoje, ontem ou há poucos anos atrás, né? Para a gente chegar em um estado que hoje é referência nacional e apontado internacionalmente também como um dos locais interessantes e proeminentes para o desenvolvimento dessas tecnologias e inovações, é porque tem um trabalho, certamente não só de 20 anos, né, mas que se iniciou há muito tempo. PUC já bate seus 76 anos de história, a gente tem URGS, tem Unicinos, tem Fevale e tantas outras universidades aqui na nossa Tecnopuc tem região. Mais ou menos uns 20 anos também, não? 23 anos completamos 23 anos. agora. Isso, assim como o Tecnocinos, né? Então, Sim. nesses 20 anos, houve esse movimento e esse desdobramento importante de um olhar, inicialmente do governo do estado e municipalidade também, de olhar para os polos de inovação do mundo. Então, uns 20 anos atrás, né, quando eu iniciava ainda os meus primeiros ensaios no ecossistema de inovação, já tinham políticas públicas direcionadas e voltadas à construção do que hoje a gente entende como os parques científicos e tecnológicos, as incubadoras, os ecossistemas de inovação, né? Então, lá atrás, se mobiliza o que deu origem à Tecnopuc, à Tecnocinos, na sequência ao Parque da URGS também. E certamente, assim, quando a gente olha para uma cidade que é articulada, que conecta realmente poder público, universidades e o setor produtivo como um todo, da indústria ao comércio e serviços na pauta da inovação, tem uma longa trajetória aí, né? E eu tive a oportunidade aí, feliz oportunidade de ter percorrido essa trajetória junto a startups da URGS, que naquela época não se falava em startups, né? Sim. Há 20 anos atrás tinham outros nomes, as empresas de base tecnológica. Mudou a nomenclatura. Mudou a nomenclatura, mas a gente continua falando de levar o conhecimento ao mercado, né? O conhecimento científico, o desenvolvimento do novo a mercado. Depois tive também, junto com Suzana Cacuta e Luiz Felipe Maldaner, estar no Tecnocinos,
Então, outro importante parque tecnológico, exatamente, né? A gente diz assim, quando um ecossistema é pujante e de destaque, não é porque tem uma única instituição. A gente sempre diz isso, né? Se Tecnopool que é o que é porque a gente tem o Unicinos ao lado, é porque a gente tem o Instituto Caldeira, que faz a sua parte dentro do braço empresarial, é porque a gente tem uma URGS, que é referência nacional na produção do conhecimento. Isso é ecossistema, diferente de organizações individuais, né? E tu teve esse privilégio de passar, então, por URGS, Tecnocinos e Tecnopuc, e acompanhou essa construção aí que formou o chamado Pacto Alegre das universidades com o poder público? Exatamente, Colin. Olha que, de novo, né, privilégio de ter acompanhado essa história. Quando a gente fala da inovação, a inovação ela não tem como acontecer para dentro. Antigamente, a inovação se fazia por meio dos P&Ds, em sigilo absoluto, e se lançava uma fórmula secreta no mundo enquanto produto inovador. Hoje a gente está falando de inovação aberta. Inovação aberta significa ter um plano, sim, ter um alvo e um objeto de desenvolvimento, mas estar aberto à interferência, no bom sentido, a complementação de atores que se somam. Então, quando a gente fala de inovação aberta, a gente fala, sim, de interação entre instituições. E os parques no Rio Grande do Sul, eles foram formados dentro disso. A gente tem a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação e Incubadoras, a REGIMP, que faz muito esse papel e é muito forte, nacional e internacionalmente, nessa dimensão de conectar esses atores. Então, quando a gente fala do desenvolvimento de cada uma desses entes, a gente fala na interação. Os parques tecnológicos já interagiam de uma forma muito genuína. Pesquisa científica não se faz a portas fechadas também. E a gente entendeu lá em 2018, 2019, quando fizemos o primeiro movimento da Aliança para a Inovação, de que essa mensagem da interação entre as universidades ela não era tão clara assim. A gente tinha plena consciência. Sim. Quando a gente fez o primeiro movimento da aliança, a gente disse, opa, mas a sociedade realmente nos enxergava como competidores? E sim, em algum nível a gente compete, claro, são instituições de ensino, mas a gente é muito mais colaborador, e daí a gente passou a definir, né, dentro de uma terminologia de coopetição, a gente coopera para competir, porque a inovação não se faz aqui, né? A gente faz a inovação de uma forma muito mais ampla e cooperar para competir é muito mais inteligente, muito mais produtivo do que competir entre nós mesmos. Era uma colaboração extraoficial e que Exato, parecia mais uma competição e que depois, com essa formalização, deu uma sinergia. Daí apareceu o que fazíamos, né? E a gente apareceu com o que fazíamos dentro de uma lógica, olha só, a gente faz e dá certo. Que outros se somam a nós para transformar não simplesmente cada instituição inovadora, mas uma região inovadora. E aí a gente estrutura, junto com a prefeitura, na época, o que chamamos daí de pacto. Então, em uma primeira dimensão foi a Aliança para a Inovação entre universidades. Nos somamos à prefeitura para constituir o pacto, que já de largada a gente reuniu outras 80 instituições que tinham a intenção de colaborar para competir enquanto região. E aí a gente começa a mudar jogo e cenário, né? Eu lembro de ter mencionado ali que quando fizemos os primeiros desenhos de o que seria o alvo do Pacto pela Inovação, o Pacto Alegre, Sim. né? Colocávamos que um dos grandes objetivos era ter uma cidade atrativa a talentos. Atrativa a talentos significa um ambiente onde tem uma boa formação, mas também tem uma boa empregabilidade ou oportunidade de desenvolvimento de negócios. Como que se faz isso, né? Um ambiente profícuo ao desenvolvimento de negócios. Precisa de capital. Não é a principal instância que a universidade movimenta. Sim. Se precisamos de capital, precisamos de investidores, precisamos da massa empresarial. Massa empresarial vindo para aí, a gente disse, precisamos ter um evento que traga capital para o Estado. Lembro como se fosse hoje, um quadro branco desenhado dentro de uma sala da prefeitura, onde colocava-se Porto Alegre precisa estar no mapa dos eventos internacionais de inovação. Com essa descrição, acho que todo mundo já vai lembrando, né? Qual é o evento com essa característica que temos. Surge o South Summit. Em 2022, o South Summit. Então, teve uma maturação aí de uns 2, 3 anos Com até certeza. sair do papel, né? E tivemos também uma pandemia no meio do caminho, né? Também, mais esse advento. Entrave, Então... E realmente vieram investidores internacionais, né? O South Summit, a cada ano, pelo menos, a gente sempre noticia, assim, X fundos de investimentos, X investidores internacionais vão participar e tem essa relação, então, ali de
novas empresas e investidores fazem esse elo. Sem dúvidas. E é fundamental, né, para a gente ter um ambiente virtuoso de negócios, onde carreiras possam ser desenvolvidas. Sim. A gente precisa ter esse capital circulante, ter um ambiente positivo ao ambiente de negócios, com burocracias na medida do necessário, né? Então, um poder público que está conosco para viabilizar e conduzir que esses empreendimentos consigam percorrer a sua trajetória sem interferência, né? Que o capital esteja por aqui, que os talentos abasteçam essas instituições e organizações também. E a gente começa a ver o que a gente chama, né, teoricamente e conceitualmente, das hélices da inovação, as 4 hélices mais equilibradas. Quais são as 4 L's? Governo, o setor produtivo, né, empresas como um todo, universidades e sociedade. Então, se a gente fragiliza qualquer uma dessas dimensões, as outras caem. E por isso que a gente fala em hélice, né? Porque é um ambiente dinâmico. Quando a gente fala em hélice, é realmente fazer aquela referência de um ventilador. Se tu derrubas qualquer uma das hélices, prejudica as demais. Sim, o que dá o equilíbrio são as 4 ali girando. As 4 girando com um ponto de convergência bastante azeitado, né? Bastante alinhado no seu propósito. O que significa também, que é importante dizer, né, que não é todo mundo fazendo exatamente a mesma agenda. Cada um tem que manter a sua. Sim. O poder público tem um conjunto de responsabilidades, setor empresarial, a própria universidade, mas no ponto de convergência a gente precisa ter um alinhamento. E foi o que a gente veio buscando ao longo desses anos, né? Claro. E vemos aí uma cidade que hoje vibra dentro da pauta da inovação. O Instituto Caldeira, que desponta como um grande hub de inovação empresarial no Brasil. As universidades crescendo, né? Eu comentei também que a gente é muito chamado para falar do nosso case em eventos nacionais e internacionais. Semanas atrás estive na São Paulo, a Innovation Week, onde fazia esse recorrido, né, de números. Acho que os números acabam nos tangibilizando algo que a gente sente na cidade. Em 2018, Tecnopuc, éramos 130 membros no parque. Hoje, nessa territorialidade aqui, próximo de onde estamos, são mais de 320. Né? Mais de 130 para 320, num lapso de quantos anos? De 6, 7, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Com uma lógica de olhar para um desenvolvimento territorial, olhar para um desenvolvimento de cidade, com a busca da construção de não apenas o Tecnopuc crescer, mas o ambiente de inovação crescer, que é a pauta do desenvolvimento por abundância, né? E não por escassez, que é a lógica da coopetição. Quanto mais a gente colabora, mais todos crescem de forma conjunta. E isso hoje os números nos dizem, né? 2018, Caldeira sequer existia. Exato. Hoje, a gente tem um hub empresarial extremamente competitivo ao lado dos grandes do Brasil. E tem grandes empresas internacionais também que estão instaladas, né? Isso também favorece esse movimento do ecossistema? Sem dúvidas. Quando a gente fala de ecossistema, daí o academiquez vem a lógica, né? Claro. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de interação não entre iguais, mas de uma riqueza de entes que formam esse ecossistema. Então, as Big Techs que estão conosco têm um papel fundamental, mas claro que as startups também, dentro desse conjunto de diferentes, trazem a riqueza do ecossistema. Vamos falar das grandes, né? As grandes que são as grandes, que são as grandes que são o que a gente chama de âncoras, né? Isso. Que atraem e pautam uma grande dimensão de desafios tecnológicos que vão se desdobrando para fomentar e apoiar a inserção dessas pequenas no mercado. A gente pode começar pela mais recente, né, que anunciou a sua chegada, o Tecnopuc. Nos próximos meses a gente já vai ver a turma circulando por aqui, que é a CPFL. Então, CPFL hoje faz parte de um grupo chinês, da State Grid, que vem ao Tecnopuc dentro de uma dimensão de estar junto de onde o conhecimento é gerado, da ciência. Né? Então, a dimensão de ter talentos e ter uma comunidade que vibra e respira dentro dos mesmos tipos de desafio, com a mesma visão e olhar de futuro, é o que atrai uma empresa desse porte, com essa envergadura, para um ambiente como o nosso. Né? Mas vem a parte da operação, da inovação da CPFL ou vem uma área maior? Assim, vem uma estrutura de... A CPFL Transmissão traz toda a sua operação para cá. Toda a operação da CPFL Transmissão.
da operação, ela vem para cá. Incluindo, claro, essa dimensão, porque a dimensão da pesquisa, do desenvolvimento, da inovação dentro de uma empresa dessas, ela permeia todos os níveis. Claro, né? claro, ela tem um grau de peculiaridade nas suas operações Sim. que demandam um olhar atento e talentos profissionais extremamente especializados de ponta a ponta. Claro, mas tem algumas empresas que traem esses núcleos de inovação para o Tecnopuc, né? Exatamente. A gente pode olhar para as Big Techs, como algumas que estão conosco desde o surgimento do Tecnopuc, como HP e HPE, que tem os seus núcleos de desenvolvimento, de P&D aqui. P&D. Que daí a gente está falando daqueles projetos que a gente gosta muito de contar os cases quando a gente faz visitas ao Tecnopuc, né? Mas que nós, enquanto usuários, vamos ter conhecimento deles daqui a 5, 8 anos, porque são projetos daí que ficam resguardados por um sigilo bastante importante, porque a gente está realmente falando da fronteira do conhecimento, né? Então, nessa mesma camada, a gente tem empresas de outros segmentos de energia, como petróleo e gás, e novas energias, como captura de carbono, hidrogênio verde, onde o P&D de fronteira é desenvolvido aqui conosco. E daí, nessas trajetórias, a partir dessa dimensão dos P&Ds, se desdobram oportunidades de desenvolvimento para além da pesquisa em diversos níveis, né? Aí surgem inúmeras oportunidades do desenvolvimento dos novos negócios, onde aquela oportunidade única se conecta com uma demanda de mercado e a gente encosta um time com um conjunto de programas de desenvolvimento para ir a mercado muito rápido. Então, o que a gente identifica aqui é uma tecnologia, um conhecimento específico sendo desenvolvido com uma exploração da sua aplicabilidade imediata de forma permanente. Flávia, e outros exemplos assim para o nosso público que não está tão familiarizado com o Tecnopuc? Falamos aí de uma novidade, né? A CPFL, que é do setor de energia, que está vindo se instalar no Tecnopuc. A HP, como uma grande empresa aí de tecnologia. Que outros exemplos assim de nomes conhecidos ou de grandes empresas internacionais ou de tecnologia que poderia citar aí que estão no Tecnopuc? Vamos lá, vamos falar das recentes agora, né? Para a gente já ir trazendo quem está entrando nesse jogo. Uma empresa recente que chegou um pouquinho antes ou depois do Jornal do Comércio aqui conosco, que é talvez um grande nome aqui que a gente precisa mencionar. Vale fazer aqui então esse à parte, o Jornal do Comércio que se instalou no Tecnopuc agora desde o mês de junho, toda a sua operação. Só o Parque Gráfico que ficou na sede histórica da João Pessoa. Que é um dos membros honorários aí do nosso time, né? Para nós é uma instituição que está conosco alinhada em propósito, porque olha, assim como esse bate-papo aqui, para o desenvolvimento do nosso estado, né? Eu acho que esse compromisso com o desenvolvimento local é o que nos move e essencialmente o que nos conecta. E como que a inovação vai contribuir com esses próximos ciclos, sem dúvida são debates interessantes que a gente tem tido, né, Colin? Mas eu ia fazer uma outra menção, que eu acho que está muito conectada com o nosso tema aqui do mapa econômico do Rio Grande do Sul, é o segmento de agro, com a chegada recente da Blueville às nossas operações. E aí a gente entende que é um estado que sim está pautado da mesma forma que o Jornal do Comércio, né, pela tradição do principal PIB gerado. A gente olhava os números do estado, o quanto o agro é importante para o nosso estado, mas na mesma medida o quanto a inserção de tecnologias tem o potencial de fazer com que o estado seja mais produtivo, de que o bem-estar desses colaboradores e o alcance da tecnologia consiga trazer um grau de competitividade e de beneficiamento desses produtos para que a gente esteja dentro de uma pauta não simplesmente de exportação de grãos, que obviamente é importante e relevante para o estado, mas quais são os derivados dessa produção. Então, Blueville chega aí para incorporar-se ao Parque Tecnológico e já vem com iniciativas bastante interessantes, por exemplo, de combinação de nanotecnologia em algumas das suas linhas de produtos que têm um potencial aí de serem as novidades. E nesse caso específico eu paro aí para também não antecipar o projeto que é da empresa. Não, mas achei muito interessante porque tira um pouco assim de talvez uma visão prévia que se tenha de parque tecnológico, que sejam apenas empresas de tecnologia, e nós estamos aí então como exemplos uma empresa do setor de energia, uma empresa do setor de comunicação, uma empresa do setor do agro, além de uma empresa do setor de tecnologia. Então está tudo muito relacionado e também em linha com o que nós vemos no mapa econômico, que um dos eixos de transformação da economia do Rio Grande do Sul é a inovação. Sem dúvidas, né? Quando a gente fala da inovação e a gente passa pela tecnologia invariavelmente, a gente está falando da tecnologia ser aplicada como meio, né? É o que a gente mais discute e debate. A tecnologia, ela
Em alguns casos, sim, é o fim em si mesmo, mas, sem dúvidas, a tecnologia enquanto meio para a transformação de cada um desses segmentos. E eu vou puxar, né? Quando a gente não tem como entrar em uma conversa de inovação sem falar de inteligência artificial. Sim, sim. Se a gente olhar para qualquer um desses 3 segmentos que a gente falou, de comunicação ao agro, assim como o setor de energia, a inteligência artificial vem aí para fazer uma disrupção gigantesca na forma como entregamos cada uma dessas dimensões. Então, a gente está falando com um poder e uma capacidade de tratamento, avaliação e tomada de decisão em cima de dados em uma velocidade que a gente nunca teve. Então, se há tempos atrás a gente fazia predição, vamos pegar o setor do agro, a partir do histórico das variações climáticas que tínhamos, a gente vê agora um clima muito mais intenso, com muito mais adversidades recorrentes. Sim, a regra é ter a diversidade. A regra é ter a diversidade com muito mais frequência, porém a gente tem um sistema de avaliação de histórico e uma predição em níveis que a gente nunca teve anteriormente. Então, a inteligência artificial ela vem aí para fazer com que a gente acelere muitas das tomadas de decisões. Porém, a gente não pode deixar de trazer, né, a necessidade da responsabilidade do uso dessas tecnologias. Claro. Então, a gente está falando aí de segmentos que são extremamente sensíveis. A gente pode falar da comunicação como uma arma de instruir a população ou de manipular. A gente pode usar a dimensão da manipulação de dados para aumentar a disponibilidade de energia para determinada região da população, mas para também, por outro lado, de repente, privilegiar aqueles que se beneficiam por uma camada econômica. Então, essas duas moedas do uso da tecnologia que hoje está distribuída na mão de todo mundo, entra um grau de responsabilidade e de coerência enquanto grupo, enquanto o que a gente chama aqui de comunidade, de debater de uma forma muito responsável a aplicação dessas tecnologias, que nos traz ao que são os elos que nos conectam, né? O que a gente faz com essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui no prédio ao lado, ali no laboratório que a gente passa em frente. Sim, passa por formação e também responsabilidade, né? Com certeza. Nunca se falou tanto, né, em fator humano e ética, à medida que essas tecnologias estão à disposição. Então, o Parque Científico e Tecnológico ele é, sem dúvidas, muito mais do que a tecnologia, mas um conjunto de tomadas de decisões de o que a gente faz com ela, porque esse recurso é finito, né? Exato. Inscreva-se no canal do Jornal do Comércio no YouTube para acompanhar todos os programas Mapa Econômico do Rio Grande do Sul. Você também pode ir lá no Spotify e maratonar todos os episódios da primeira temporada e os episódios desta temporada que estamos gravando agora. Estamos entrevistando a diretora do Tecnopuc, Flávia Fiorin. Flávia, interessante essa questão da inteligência artificial que passa a todos os setores. Nós estivemos na feira de Hannover, na Alemanha, que é a principal feira de tecnologia industrial do mundo, e praticamente só se falava em inteligência artificial lá. Tanto a questão de gêmeos digitais, que é replicar todo o funcionamento de uma indústria no ambiente virtual e fazer os melhoramentos ali, passando por ganhos de produção, de produtividade. Então, esse é um tema praticamente irreversível, a inteligência artificial na sua avaliação, tanto na indústria quanto em todos os pontos da economia? Sem dúvidas. A inteligência artificial, a gente olha ela com o mesmo movimento de quando surgiu a internet, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui passaram por esse ciclo de... A gente falava de globalização, da gente conseguir ter diálogos de forma imediata com qualquer lugar do mundo. Aldeia global. Exatamente, aldeia global. Essa terminologia conceito também muito, da época, né, do McLuhan. Muito disseminada. Então, o que a gente está passando agora, falando de inteligência artificial, é esse novo ciclo de disrupção de tecnologia, né? Que ela vai precisar ser absorvida por todos os segmentos de uma forma muito profunda, porque não tem como voltar atrás, como tu bem falaste, né? Mas tem uma grande diferença de ciclos, é porque ela vai impactar na forma como a gente desenvolve cada um dos processos. Hannover só se falava na nova indústria, né? Que muitas vezes se traçava o paralelo do momento da automação da indústria, de tirar a manualidade para a gente trazer o robô para fazer isso. Agora a gente está falando da reversão de processo. Eu gosto muito quando a gente fala de indústria
de traçar o comparativo, eu fiz uma visita recente a uma indústria chinesa, a Xiaomi, que é a paralela da Apple, vamos dizer assim, com um leque de produtos, um leque de produtos muito maior do que o da Apple, porque vai desde uma jarra elétrica até um automóvel elétrico. Mas a linha de produção deles, eu acho que já traz a referência do que é o novo ciclo da linha de produção. Ela é adaptável conforme o produto que vai ser produzido naquela linha de produção em horas. Qual é o nosso mindset de linha de produção? É aquele pavilhão enorme, onde tem um monte de equipamentos organizados e distribuídos para fazer um determinado produto. Então, produtos são feitos em lotes. Quando a gente fala da inteligência artificial, a recombinação da linha de produção para, em um mesmo ciclo, produzir produtos completamente diferentes, aí entra a lógica de otimizações que vão muito além do que a indústria passou dentro dos ciclos de automação industrial. Claro, customiza sob demanda, né? Aí não tem desperdício e também já é mais assertivo na entrega. O jogo é completamente outro, né? O jogo é completamente outro. Então, a gente chega em um ciclo de não é o momento mais de fazer adaptações, é identificar essa indústria como é a indústria do futuro. É um ciclo interessante, eu acho extremamente provocativo esse momento que a gente está de olhar, ok, para produzir determinado item, fazíamos este processo. Agora, o que mudou foi o processo. E agora, puxando um pouquinho aqui para o Rio Grande do Sul, né? A gente está falando de inteligência artificial, essa questão mais de software, de nuvem, etc. E agora entrando em fabricação de chips, que é um tema que agora está em voga no Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente fala, né, dessa transformação na inovação, mas na região metropolitana mais ainda, pelos centros de inovação, pelos parques tecnológicos. E agora esse projeto de uma fábrica da Telescom Semicondutores em Cachoeirinha, um projeto de 1 bilhão para fabricação de chips. Isso complementa todo esse ecossistema? Qual é a importância de entrar também nesse jogo para o Rio Grande do Sul? Colin, aqui a gente entra realmente onde a gente entende que é o nosso papel. Alguns dias atrás eu li um artigo, agora vai faltar referência, mas dizia do grande potencial do Brasil ser um excelente usuário de tecnologia. Eu li aquilo como um ataque quase pessoal à nossa potencialidade e capacidade enquanto nação de entrar no jogo de quem desenvolve tecnologia. A gente está vivendo hoje no mundo um momento chave, né? Um momento chave de inteligência artificial conectada a esse avanço da indústria de semicondutores, de quem lidera o desenvolvimento tecnológico e quem lidera o uso da tecnologia desenvolvida. A capacidade instalada que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, e no Brasil, olhando de uma pauta um pouco maior, porque a gente está falando de projetos, uma vinda da Telescom para o Rio Grande do Sul é um projeto nacional, né? Sim, porque tem uma relevância Tem uma grande. relevância de pautar o Brasil no jogo de semicondutores. A gente fala da inteligência artificial, a gente fala da nuvem, mas ao final do dia a gente está falando de um projeto de hardware, né? Sim. A gente está falando de um data center, a gente está falando de chip, a gente está falando dos metais raros, os metais críticos que estão instalados no Brasil. Sim. A gente que é um tema global agora, né? Só se fala terras raras, metais críticos. O Brasil é a segunda reserva mundial de metais críticos, e é um momento em que uma atração de uma empresa como o Telescom pauta e posiciona o nosso estado e o nosso país dentro de quem desenvolve a tecnologia, e não simplesmente extrai o mineral, exporta e importa o chip. Então, o que a gente entende desse movimento, dessa sinalização de uma Telescom instalar suas fábricas aqui? É que estamos no jogo da produção de tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia. E não sermos, de novo, os que, eu vou ser bastante provocativa, né, que exporta o pau-brasil em troca de espelhinho. Não, a gente tem atingiu um nível de nação onde a gente tem a capacidade, sim, de desenvolver essas tecnologias por aqui, da gente atrair esses empreendimentos, porque a gente tem capacidade de sustentar uma produção dessa envergadura. E essa é a grande oportunidade de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, na sua avaliação? Deve ser um tema central na agenda de desenvolvimento do Estado? Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu vou associar aí uma outra dimensão, que é a dimensão, por exemplo, da possibilidade que a gente tem no Estado de implantação de um data center. Um data center, em última instância, ele é um grande condomínio de Big Techs.
que a Big Tech pode simplesmente fazer uso dessa infraestrutura física, ou ela pode interagir com todo esse ecossistema que está ao seu redor. Se a gente não tiver um ecossistema maduro, uma Telecom vem para cá, contrata muitas pessoas qualificadas, o que já é um efeito excelente, Sim. ainda que eles tenham um projeto de desenvolvimento de localidade muito importante, mas se a gente não tiver articulação, ela pode estar contida em si mesmo. Só que não, o nosso Estado já superou essa etapa. Uma Telecom vindo para cá, a gente consegue conectar e plugar para que a sustentação de uma operação dessas reverbere no desenvolvimento de uma localidade, de trazer esses profissionais para um conjunto de outras iniciativas ao seu redor que possam virtualmente gerar novos negócios, gerar uma matriz econômica que esteja relacionado ao desenvolvimento e à demanda de talentos especializados. O que significa isso? Significa cidadãos que têm consciência do seu papel e o seu lugar no mundo, que passam a exigir uma cidade de qualidade, uma mobilidade interessante. Porque esses talentos, hoje, eles são extremamente requisitados no mundo inteiro. Sim. São profissionais que têm opção de escolha de onde eles vão estar. E se eles estão aqui, eles vão exigir escolas de qualidade, eles vão exigir uma cena cultural interessante. E aí que a gente começa a criar um ambiente para se viver como aqueles que a gente gosta de ir passar as férias. Né? Essa é a minha grande referência, assim, quando a gente busca um lugar que a gente quer estar. É isso que a gente busca para Porto Alegre, para o nosso estado. Fomenta o desenvolvimento e, de uma certa maneira, também é uma forma de atrair e reter as pessoas, né, que queiram morar aqui, que é um desafio do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, sem dúvida. A gente entra na pauta que, para nós, é a mais relevante, né? Porque se a gente está falando, por exemplo, de ter sustentadamente vários ciclos de formação de talentos em pelo menos 3 universidades, se a gente olhar em maiores números, né? E de que exportam talentos, quem é que garante o próximo ciclo? A gente não quer exportar os talentos, a gente quer ser atrativo a esses talentos para que eles permaneçam, desenvolvam suas carreiras aqui e tenham o orgulho de estar onde estão. E aí a gente começa a ter um ciclo virtuoso de desenvolvimento regional. E Flávia, na sua avaliação, quais são os desafios ao desenvolvimento? A gente falou de oportunidades, né? Tanto essa questão do eixo da inovação, com a fábrica da Telecom, a questão do data center também, a atração desses talentos. E quais são os desafios para o Rio Grande do Sul avançar e se firmar nesse cenário? Eu acho que tem um ponto que é bem interessante, que é um desafio de Rio Grande do Sul, mas é um desafio nacional. Porque qualquer uma dessas instâncias, dessas cadeias que a gente mencionou aqui, se a gente olhar só para dentro do Estado, a gente não sustenta. A gente precisa ter competitividade global, por exemplo, para que um data center ou uma indústria dessas de semicondutores seja competitiva no cenário global. Não são jogos que se jogam internamente. Ainda que o Brasil seja um mercado consumidor dessas tecnologias bastante relevante, Sim. A gente vai continuar importando chip se o chip produzido no Brasil não for competitivo economicamente. Então, um olhar de políticas públicas que seja coerente e sustente que essas indústrias sejam mantidas de forma competitiva em um cenário global é fundamental. E esse é um desafio que a gente não resolve somente dentro do Estado. Precisa ter uma visão estratégica nacional e internacional para que, fazendo a nossa parte em ter um ambiente atrativo a talentos, ter uma disponibilidade de pessoas, recursos e um conjunto de atores e recursos que sustentem essas operações, ainda assim, a gente precisa ser competitivo internacionalmente para sustentar essas operações. E não é atuar em benefício das empresas, tá? Não ganho nada com isso enquanto universidade. Claro. Enquanto parte do ambiente acadêmico, ganhamos com isso à medida que essas empresas são competitivas e vão demandar P&D, vão demandar talentos, e a gente vai atrair talentos críticos, talentos... não era crítico a palavra que eu ia dizer, talentos que sejam exigentes com o desenvolvimento local, para que a gente venha ter um Rio Grande do Sul competitivo. Então, a gente fala de diversos níveis. Tem um impacto local, mas tem uma instância estadual de organização, articulação e convergência, mas existe uma instância federal de políticas públicas que sustentem e mantenham a competitividade de segmentos que são a matriz do desenvolvimento tecnológico global hoje. Sim. E essa articulação
tem evoluído nos últimos anos, nas últimas décadas? Sim. Existe uma receptividade maior a essa agenda? Existe. A gente tem alguns desafios, na verdade, que são lideranças que, em determinados momentos, conseguem ter mais espaço para o debate das pautas. A sustentação dessa pauta de forma perene, sem dúvidas, é um desafio, né? Se a gente for olhar para semicondutores, por exemplo, a gente tem um PADIS, que é uma política pública que viabilizou, por exemplo, a instalação da HT Micron ali em São Leopoldo, em que, em alguns momentos, ela está mais aquecida e existem programas de formação de talentos. Um talento para atuar nessa indústria não surge em 2, 3 anos. Sim. É um talento que precisa ser desenvolvido por muito tempo. E que é aquele talento que eu digo que escolhe no mapa global onde ele quer morar. Né? Então, a gente ter recorrência e permanência de investimento em carreiras STEM, trazer os jovens para as áreas das engenharias, das tecnologias, hardware e tudo mais. E isso nasce lá no ensino fundamental, no ensino médio, com uma escola que tenha uma matriz, simplificando, de matemática forte. Sim. Né? Para depois chegar em uma universidade com um background bastante robusto. Então, sustentar uma indústria dessas em uma região, em um estado, em uma nação, ela não é em um único governo. Né? São ciclos. E aproveitando um gancho, uma fala sua lá no painel sobre a formação de engenheiros, né? O quão importante é o país, não só o Rio Grande do Sul, o país formar engenheiros também. Eu posso dizer que essa é uma das grandes preocupações que a gente olha para a sociedade, né? O número não peculiar a PUC, não peculiar ao nosso estado, mas ao Brasil, a crescente queda do número de engenheiros formados em nosso país. Está diminuindo o número de engenheiros formados ano a ano? Está diminuindo o número de interessados ingressantes nessas carreiras no Brasil, em uma distorção com o cenário de desenvolvimento da indústria global absurda, porque a gente vê nos grandes países esses profissionais sendo formados em um volume absurdo. Sim. E daí eu traço um comparativo que a gente olha ali em um cenário muito curto de tempo, de o Brasil ser a maior reserva de minerais, a segunda maior reserva de minerais críticos no mundo. Quem senta à mesa para negociar o beneficiamento desses materiais, se a gente tem um enxugamento dos profissionais que não vai ser eu, desculpa, mas nem tu, Colin, para sentar nessa mesa e dizer qual é a melhor estratégia de alocação. A gente vai contratar um estrangeiro para fazer isso. Isso a gente não está falando de imediato, né? Não é daqui 4 anos, é nos próximos ciclos. Quem vai estar lá para garantir os interesses do nosso país nesse caminho? Então, para nós é um tema assim, de extrema urgência a gente voltar a ter pautas que fomentem a robótica nas escolas. A Fiergs vem fazendo um trabalho programa agora, interessante nesse sentido. E daí eu reforço aquilo que eu falo muito da articulação. A Fiergs está fazendo o seu papel, ok. Mas e os demais? Não é uma agenda que Fiergs resolva sozinha, não é uma agenda que o governo do estado resolva sozinho, que fez um programa para incentivar a formação de engenheiros bastante interessante agora nesse último ciclo com a secretária Simone, mas é uma estrutura e uma estratégia que ela precisa ser nacional, ela precisa gerar volume para que a gente tenha esses profissionais à frente, um país que possa realmente falar sobre soberania e não contratar quem vai defender os nossos interesses de fora, né? Fica meio sensível essa relação. Flávia Fiorin, a conversa está ótima, mas o tempo voa, esgotamos o nosso tempo. Muito obrigado pela entrevista. E agora deixo espaço para uma mensagem final, algum tema que a gente não tenha conseguido tratar aí ao longo do nosso programa, que queira dividir com o nosso público. Colin, eu acho que eu vou retomar algo que a gente vem conversando, né? Para a gente falar de um desenvolvimento do Estado, a gente está falando de convergência de agenda. A gente ter um alinhamento entre os atores, e vou retomar a quádrupla hélice, né? Academia, governo, setor produtivo e sociedade, ter um alvo e um foco bastante importante de onde queremos chegar nos próximos ciclos. Olhando para a inovação, a gente identifica um potencial enorme de que a gente entre no jogo das Big Techs para desenvolver tecnologias. A gente tem esse capital humano instalado e sendo fomentado no seu desenvolvimento aqui. A articulação dos outros atores que compõem essa quádrupla hélice para que a gente consiga não ser meros usuários de tecnologia, mas estarmos à frente do desenvolvimento e tomando a decisão de qual é o rumo que o nosso Estado se desenvolve, é onde a gente aposta, né? É em cima disso que a gente mantém uma agenda de articulação e desenvolvimento com os demais
E aí fica a nossa expectativa e o nosso convite para quem entende que esse é o futuro do nosso desenvolvimento do Estado. A gente está à disposição aqui para construir de forma conjunta. Muito importante. E este, então, foi o programa Mapa Econômico do Rio Grande do Sul. Este programa tem o apoio de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Grupo Avel, Elevcode e CREA-RS. O Mapa Econômico é um projeto do Jornal do Comércio que faz um mapeamento da economia do Rio Grande do Sul nas diferentes regiões. Inscreva-se no canal do JC no YouTube para acompanhar todos os programas. Você também pode assisti-los no Spotify. Obrigado e até a próxima. O Rio Grande tá diferente, pra mim, pra você, pra toda a gente. Mais saúde, educação, segurança e investimentos para todos os gaúchos. Governo do Estado. Meu Rio Grande tá diferente.